São 9 horas e 22 minutos. O prefeito de Araraquara, decretou uma das medidas mais rígidas da quarentena no estado de São Paulo. Nós noticiamos aqui. Muitos chamaram de lockdown, porque a cidade fechou até os serviços essenciais. O prefeito Edinho Silva está conosco aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, ao vivo, em áudio e vídeo, para trazer um pouco dessa experiência, o que pode ser reportado, claro que nos limites aí de Araraquara. Às vezes não dá para adotar a mesma medida em outras cidades, maiores ou menores. Prefeito, bom dia. Quais são os resultados colhidos da ação de fechamento aí dos comércios e também dos serviços essenciais? O que o senhor tem para apresentar? Como é que está a cidade de Araraquara hoje em relação ao combate à pandemia do coronavírus? Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, pelo Sistema Band. Olha, eu penso que nenhum prefeito, nenhum governante deseja decretar lockdown, que é uma medida extrema de isolamento social, e ela só é adotada quando você não tem um outro mecanismo. Se você não tem vacinação em massa, que é o que gera imunidade para a população, a única forma de você conter uma curva vertiginosa de contaminados é por meio de isolamento social. A lógica ela é simples, é o paciente positivado não entrar em contato com uma pessoa saudável para que não se abra um novo ciclo de reprodução do vírus. E foi isso que nós fizemos, porque na última semana de janeiro, o nosso sistema de saúde detectou uma curva abrupta de contaminação na cidade, muito acima de qualquer expectativa que nós já tínhamos por conta das festas de Natal, Ano Novo, férias. E o nosso sistema de controle municipal, ele detectou que a curva era fora de qualquer prognóstico. Nós remetemos essas amostras para o IMT, para o Instituto de Medicina Tropical da USP, e a devolutiva que nós tivemos era que a cepa de Manaus, a mutação brasileira do coronavírus, já estava circulando na cidade e ela era a consequência de toda essa curva de crescimento que nós tínhamos nas contaminações. Imediatamente nós olhamos para Manaus. O que tinha acontecido em Manaus? Em Manaus faltou assistência médica por conta dessa cepa agressiva, que gera mais contaminação e a doença evolui mais rápido. Então nós corremos para que nós pudéssemos abrir novos leitos. Fomos atrás da estrutura de produção de oxigênio, porque também nós vimos em Manaus o que havia acontecido. Corremos atrás das empresas que produzem usinas de oxigênio, porque você não tem usina pronta na prateleira. Corremos atrás das empresas que produzem cilindros de oxigênio, para que você tenha também cilindros como backup e para atendimento de leito de enfermaria, já que UTI você precisa necessariamente da produção por usinas, porque o volume é muito alto de consumo de oxigênio, principalmente num paciente em que a doença evolui. E, paralelo a isso, nós começamos a conversar com os pesquisadores, com aqueles que acompanharam Manaus, que acompanharam as experiências de lockdown na Europa, nos países asiáticos, e tentamos construir um modelo aqui em Araraquara, porque mesmo colocando a cidade na fase vermelha, a curva de contaminação não caía, porque, repito, essa variante do coronavírus, a variante brasileira, ela é muito agressiva, ela tem uma capacidade de contaminação maior, e fomos obrigados a estabelecer lockdown na cidade por 10 dias, num modelo que não existia no Brasil, foi um modelo um pouco construído ouvindo os cientistas. Nós fechamos aqui, inclusive, supermercados, retiramos o transporte público de circulação, porque tudo aquilo que aglomera e que estimula que as pessoas saiam de casa, você tem que conter. Que eu vou repetir, a lógica ela é bem simples. Um contaminado não pode ter acesso a um saudável, ele não pode ter contato com um saudável para que o ciclo de reprodução do vírus não se abra um novo ciclo. E foi isso que nós fizemos, colhemos os resultados, não foi simples, não é simples, porque eu penso que tem um setor da nossa sociedade que já deu tudo que tinha que dar nessa pandemia que se arrasta desde 2020, os pequenos comerciantes, os pequenos e médios empresários, os prestadores de serviços, os trabalhadores autônomos e principalmente as famílias em vulnerabilidade.
nós criamos uma rede de solidariedade para garantir programa de segurança alimentar para todas essas famílias, e penso que nós deveríamos ter no Brasil, se vocês me permitem, nesse momento, olhar o que a Europa está fazendo, o que a China está fazendo, o que os Estados Unidos está fazendo. Ou seja, são medidas econômicas para que você socorra os setores atingidos. No caso do Brasil, o pequeno e médio empresário, o prestador de serviço, ele precisaria ter linha de crédito para que suporte esse momento difícil que o país está vivendo, porque não há nenhuma perspectiva de melhora nas próximas semanas. Mesmo as medidas tomadas nesse momento, eu sempre digo que a pandemia é uma fotografia do passado. A pressão sobre leitos hoje é resultado de 10, 15 dias atrás do paciente que se contaminou. As medidas que nós tomarmos hoje, elas vão se refletir daqui 2, 3 semanas. No caso de leitos, vai demorar ainda mais, porque um paciente num leito de UTI, muitas vezes ele passa 30 dias entubado. Então, Prefeito, nós precisamos... Sim, Prefeito, deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque a gente tem ouvido aqui vários prefeitos tomando decisões a respeito da pandemia, e a gente sabe que nesse momento aqui não é fácil ser o gestor público. É a pessoa que tem que tomar ali decisões que afetam a vida dos seus munícipes de uma forma dramática. E aí o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: Araraquara tem se colocado como ali uma das cidades que teve uma das quarentenas mais rígidas, e o senhor apresenta agora os resultados que são colhidos dessa decisão. Araraquara tem 240 mil habitantes, mais ou menos, me corrija se eu estou errado, prefeito. É uma cidade pujante do interior paulista, mas é uma cidade de tamanho médio. Um lockdown numa cidade grande, numa metrópole, o senhor acha que é executável? Com a complexidade que uma medida dessas requer e com a consequência na vida de cada uma das pessoas, numa situação em que o número de vulneráveis é cada vez maior? Olha, Thaís, nós vimos as capitais europeias, todas elas, fazendo lockdown. Porque eu vou repetir, se você não tem vacinação em massa, que você gere barreira imunológica, você não tem outra forma de conter uma pandemia. O que nós vamos viver no Brasil, Thaís, se você me permite, Pedro e Eduardo, os ouvintes e quem nos acompanha pela internet, o que nós vamos viver no Brasil nas próximas semanas será a maior tragédia humanitária da nossa história. Será a maior tragédia humanitária da nossa história e já estamos vendo. Nós vimos Manaus em dezembro e ficamos chocados com as pessoas morrerem sem o direito de estarem lutando pela vida, sem um leito hospitalar. Nós já estamos vendo isso no estado de São Paulo, nós já estamos vendo isso nos principais estados brasileiros, e a tendência é que isso cresça ainda mais. Infelizmente, por quê? Mesmo as medidas tomadas agora, repito, elas vão refletir daqui 2, 3 semanas. O colapso que nós estamos vivendo hoje, que ele vai se aprofundar, é resultado da contaminação de 10, 15 dias atrás. Se você não tem vacinação, você tem que provocar o isolamento social, senão a curva de contaminação não cai. Se a curva de contaminação não cair, significa que você está criando, me permita aqui a metáfora, você está criando um estoque de pacientes, que uma parte importante desse estoque vai demandar leitos, e uma parte importante vai demandar leitos de UTI, sendo que você tem uma média de acima de 20 dias de ocupação de leitos de UTI. Então, isso significa o quê? Está desenhado, é só nós sabermos fazer a leitura. Significa colapso integral do sistema de saúde. Colapso do sistema de saúde significa as pessoas morrendo, como nós vimos pela imprensa hoje, se não me engano, uma unidade da Zona Leste de São Paulo, o paciente atendido no chão, que nem maca tinha, e foi a óbito. Então, esse é um cenário que nós não queremos viver e não podemos viver. Eu penso que as capitais europeias, elas mostraram que é possível fazer lockdown, mas o que precisa? A sociedade está unida, Thaís, porque não adianta, eu estou vendo aqui do meu lado o prefeito de Ribeirão Preto, ele toma medida, porque o Hospital das Clínicas, quem conhece Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas já tem paciente em maca, ele toma medida e aí o Poder Judiciário desautoriza o prefeito. Se a sociedade não tiver unidade, se nós não entendermos
o tamanho da dramaticidade do que nós estamos vivendo e a sociedade não se unir, nós não vamos tirar o Brasil dessa situação. Porque se nós não temos vacinação, e não temos, né, o índice de vacinação do Brasil, desculpa aqui, ele é ridículo. Se nós não temos vacinação, só tem uma forma de você conter um genocídio de um povo. Então, para dar certo, você provocar prefeito, isolamento social. Para dar certo em Araraquara, teve que reunir o empresariado, teve que reunir as forças políticas, teve que também dar um auxílio, como o senhor falou, para a população, para conseguir fazer esse fechamento aí durante algumas semanas e observar um resultado no sistema de saúde. Foi isso? Foi exatamente isso. Nós criamos uma rede de solidariedade de programa de segurança alimentar, ou seja, o desafio é não deixar faltar comida na mesa de ninguém. Segundo, eu estou tomando medidas agora legais, estou suspendendo todas as execuções fiscais, todas, absolutamente todas. Nós não estamos fazendo corte de água, aquilo que me cabe. Agora, corte de energia elétrica, eu precisaria de uma lei estadual ou de uma lei federal. Eu penso que nós deveríamos ter uma legislação federal que suspendesse, nesse momento, ordem de despejo. Eu penso que deveria ter uma abertura de crédito urgente para a pequena e média empresa, para que esse setor sobreviva. Né? Se você tem auxílio emergencial para a população vulnerável, se você suspende despejo que as pessoas não vão conseguir pagar aluguel, depois abre processo de parcelamento desses débitos. Ninguém está dizendo para não pagar. Né? E nós temos que olhar a Europa. Nesse momento, se vocês me permitam, eu não quero criar nenhum tipo de politização. Mas aí, prefeito, deixa eu aproveitar, já que o senhor cita de novo as capitais europeias, e como é que a gente compara uma cidade como São Paulo pelo tamanho, pela complexidade, pela condição social muito mais extrema que a gente tem aqui, ou outras regiões metropolitanas do Brasil, com, por exemplo, Paris, Londres, que são cidades estruturadas que já estão em países que têm ali uma política de bem-estar e de assistência social muito mais complexa do que a gente tem aqui. A gente não está comparando coisas diferentes demais, prefeito? Não existe, eu sempre digo, Thaís, que não tem um manual para prefeito, nem governador, nem presidente enfrentar a pandemia. Você tem que construir um caminho. O que eu estou dizendo é olhando aquilo que deu certo. O caminho é nosso. O modelo que a Araraquara adotou aqui não existia em lugar nenhum, porque a Europa não suspendeu o transporte público, a Europa não fechou o supermercado, mas o Brasil nós temos uma cultura, por isso você tem que adaptar à realidade, onde nós sabemos disso. Um dos maiores eventos de lazer da família é ir no supermercado. Então, nós fechamos o supermercado até o 6º dia, depois nós reabrimos para não ter desabastecimento. Nós tiramos transporte público, porque se você não tirar transporte público, você não coloca uma parcela significativa da população dentro de casa. Então, você tem que construir um modelo. Não existe modelo pronto. Eu só digo quando eu falo, por exemplo, de Wuhan, que foi a primeira cidade da China a decretar lockdown, quando eu falo das cidades europeias, é porque lá, claro, é outra cultura, é outra infraestrutura, mas foi a única coisa que deu certo para evitar aquilo que o Brasil está vivendo. Agora, se o Brasil está vivendo uma catástrofe humanitária, né, a maior tragédia humanitária da nossa história, e será, porque se nós pegarmos o grande evento mundial que provocou milhões de mortes, foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial no Brasil não teve o impacto que a pandemia está tendo, tanto o impacto econômico como o impacto humanitário. Então, se não existe um caminho pronto, qual o caminho a ser construído? Mas um caminho precisa ser construído se nós não quisermos vivenciar cenas que vão marcar as nossas gerações para o resto das nossas vidas. E cenas que nós vamos bater aí 300 mil mortes no Brasil daqui 15, 20 dias. E nós vamos bater 350 mortes no Brasil. Então, o que é possível fazer para que o Brasil não empilhe caixões? Essa é a pergunta e nós temos que responder. Quem vai responder? É a sociedade brasileira, é o poder público, é o executivo, é o judiciário, é a imprensa, são as forças vivas da sociedade. Pois não, olha, eu queria agradecer ao prefeito Edinho Silva, prefeito da cidade de Araraquara, interior de São Paulo, prefeito do PT, também foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Prefeito, obrigada pela conversa aqui com a gente, até uma próxima vez na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, Thaís, um grande abraço a você, Eduardo, ao Pedro e toda a população que nos acompanha. Muito obrigado. Thaís, a gente tem ouvido